Você investidor e investidora que está pensando em investir em fundos imobiliários ou que já investe ou está dando aqueles seus primeiros passos, você conhece os principais riscos desse tipo de investimento? Não? Então eu vou contar para você nesse vídeo aqui pontos super importantes para você prestar atenção para entender quais são os riscos dos fundos imobiliários e obviamente também o que você pode fazer para mitigar esses riscos. Eu separei 5 riscos aqui e mais um bônus também para vocês conseguirem escolher melhor os fundos imobiliários de vocês, montarem uma carteira mais balanceada em termos de riscos. Então a gente vai para o primeiro e que costuma ser o mais óbvio risco de fundo imobiliário, que eu agrupei em dois, na verdade, que é a vacância e a inadimplência. Então, naturalmente, quando você investe em imóveis, o principal risco é você não ter o aluguel, você não ter a renda. E um componente bastante importante é o inquilino. Então, o que acontece se você tem um inquilino no seu imóvel, mas este inquilino não paga o aluguel? Primeiro, e obviamente você não recebe o aluguel, mas isso é o que se chama inadimplência. Então você tem um inquilino, tem um contrato bonitinho ali, você, o imóvel e o inquilino, tá tudo certo, mas ele não pagou o aluguel, ele fica devendo para você. Isso é uma inadimplência, você não recebe esse aluguel e, obviamente, para você cotista de fundo imobiliário, isso pode afetar o rendimento do seu fundo. Um outro caso que também roda no mesmo tema é a vacância. A diferença da vacância para a inadimplência é que você aí não tem o inquilino no espaço ali no imóvel, então o imóvel está vazio e da mesma forma você não recebe o aluguel. Só que aqui tem um componente até mais importante. Não só um espaço vazio não gera renda para o cotista, como ele gera custo para o fundo. Então o imóvel está lá, ele ainda tem as contas para pagar, ele ainda tem o IPTU, por exemplo, os impostos para pagar. Então se não tem o inquilino pagando esses custos, o fundo vai ter que arcar. E se a vacância de um fundo é muito grande, então esses custos também são grandes, então você tem aí dois impactos negativos no rendimento do fundo. O primeiro de não ter o aluguel e o segundo de ter custos maiores que o fundo vai ter que arcar. Inclusive, você consegue ver alguns fundos passivos mais antigos aí que tiveram uma vacância mais prolongada e também mais expressiva, você consegue ver que a receita do mês dá uma receita negativa. Ou seja, na verdade está perdendo dinheiro, né? Está tendo prejuízo por conta desses custos que vão comendo o patrimônio do fundo mês a mês. Então a vacância e a inadimplência são o primeiro risco e o mais comum ou mais importante aqui para a gente se ater. Risco número 2, oscilação de patrimônio. E quando eu falo oscilação de patrimônio, eu estou falando o seu patrimônio investido, que logo é a cotação do fundo, então conforme você investe e a cotação do fundo oscila, o seu patrimônio investido, consequentemente, oscila também. Mas a gente pode falar também do patrimônio do fundo. Então, se você entrar, por exemplo, no Status Invest, você desce só um pouquinho a tela, vai ter ali valor patrimonial do fundo, que é basicamente o quanto o fundo vale em termos de avaliação, se a gente estiver falando de um fundo de tijolo. Esse seria o valor do fundo e ele pode oscilar também com o tempo. Então aqui tem um ponto importante, e acho que talvez até o mais importante, é a oscilação da cotação. Então muitos investidores não estão acostumados com bolsa de valores, não estão acostumados a verem seus patrimônios oscilarem no dia a dia, tanto para cima quanto para baixo. Isso pode fazer com que eles, sozinhos, acabem perdendo dinheiro. Então, quando você investe o seu dinheiro na bolsa, você está começando agora, seus primeiros passos, você ainda está conhecendo o ambiente, é muito comum o investidor ver o patrimônio cair 1% que seja e já começar a dar aquela sensação ruim, aquela sensação de, putz, estou perdendo dinheiro. Só que isso é algo normal na bolsa de valores. As coisas sobem, as coisas descem todos os dias. Então é algo que você precisa se acostumar. Oscilações normais, você não deveria se desesperar de forma alguma. Claro, pode acontecer em alguns tipos de investimento, em alguns tipos de casos mais específicos, uma oscilação maior, algo mais agressivo, de cair um número maior, né, ter um prejuízo, uma oscilação negativa maior. Mas isso é menos comum. Essas oscilações diárias não deveria ser algo que você deveria se preocupar tanto assim. Então não se desespere e acabe vendendo suas cotas com prejuízo. E aí, de fato, perdendo dinheiro. Então o risco, na verdade, não é nem a oscilação do patrimônio, é mais você acabar realizando prejuízos com a oscilação da cota na bolsa de valores. Então, bastante atenção nessa parte. Tenha ciência de onde você está investindo, por que você está investindo e quais são os seus objetivos, que tudo isso vai ajudar a trazer você mais para o mundo da racionalidade e não acabar vendendo as suas cotas no desespero. Mas eu também mencionei que o patrimônio do fundo ele pode oscilar também. Como que isso acontece? E aqui eu vou dividir em 3 principais categorias: fundos de tijolos, fundos de papel e fundos de fundos. Primeiro pelos de tijolo. O fundo de tijolo ele é basicamente o valor de avaliação dos imóveis. Esse seria o valor patrimonial deste fundo. Então, se os imóveis forem reavaliados
para cima ou para baixo, isso vai afetar o valor patrimonial do fundo de tijolo. Ah, e um detalhe, o fundo de tijolo ele costuma ter um portfólio reavaliado uma vez por ano. Então ele basicamente vai ter ali durante o ano inteiro um patrimônio razoavelmente estático, né? Ele pode ter algumas oscilaçõezinhas, mas se for para ter algo maior, é uma vez por ano com as avaliações. Já no fundo de papel, os CRIs, né, os ativos em que eles investem, são marcados a mercado. O que isso quer dizer? Basicamente, conforme a economia muda, mais especificamente os juros sobem ou os juros descem, isso impacta na precificação, né, no quanto vale aqueles CRIs na carteira. Então, conforme os juros sobem, os CRIs da carteira perdem valor. E o inverso também é verdadeiro. Então você pode ver uma oscilação também no mês a mês nesse tipo de fundo. Já no fundo de fundos, o valor patrimonial dele é o valor de mercado dos fundos em que ele investe. Então, conforme a cotação dos fundos que ele investe mexem, tanto para cima quanto para baixo, isso vai afetar também o valor patrimonial do fundo de fundo. Então é importante você ter noção que isso acontece, porque isso pode ser um risco em alguns cenários mais específicos. Você não quer que o seu patrimônio, né, ou melhor, o patrimônio do seu fundo, ele acabe sendo desvalorizado permanentemente, de uma forma que realmente não tenha tantas chances de recuperação ou que seja muito difícil recuperar. Fundo de papel, fundos de fundos, ocasionalmente em alguns cenários, vão ter uma desvalorização no valor patrimonial. Isso faz parte de como eles funcionam, faz parte da dinâmica. Fundo de tijolo, em teoria, a gente gostaria de ver sempre reavaliações para cima, imóveis valorizando e imóveis bons, bem localizados, tem a tendência de valorizar. Então, nesse caso, seria interessante a gente sempre ver isso subindo, esse número subindo, já no de papel, já no de fundos, aí é uma dinâmica que faz parte deles, essa oscilação maior. Terceiro risco, a alavancagem. Então, a alavancagem é um tema bastante popular hoje em dia, basicamente é o fundo tomar dívidas para fazer novos investimentos e potencializar o resultado do fundo. Esse é o conceito, é uma tática, uma modalidade, uma ferramenta que o fundo tem muito importante que pode realmente gerar valor para o cotista, para o fundo, para os rendimentos, mas isso acaba trazendo um pouco mais de risco para o fundo, até porque são dívidas, né? Então ele vai ter que pagar isso em algum momento, isso traz um pouco mais de risco para o fundo. Então o que a alavancagem de fato traz de risco para o fundo? É basicamente o fundo pegando empréstimos e ele vai ter que pagar esse empréstimo eventualmente dependendo do cronograma da dívida. Essa dívida ela é corrigida por um índice. Por exemplo, a gente tem alguns fundos que têm a dívida corrigida pelo CDI, que está ligado à Selic. Selic que saiu de 2% para quase 14% em pouquíssimo tempo. Então, os fundos que tinham dívidas atreladas ao CDI, e lembrando, é CDI mais uma taxa, IPCA mais uma taxa. Então, os fundos que tinham CDI em suas dívidas, mais uma taxa, essa dívida foi ficando muito mais cara, porque antes o CDI mais 2, que seria 2 mais 2 dá 4%, hoje seria 2 mais 14 aproximadamente. Então, daria 16%. Então você vê o quanto caro ficou essa dívida e isso pode comprometer um pouco os planos do fundo. E se ele não tiver caixa para resolver isso, aí ele tem alguns caminhos que ele pode tentar. Uma nova emissão para captar recursos e pagar dívida, ele pode tentar vender um imóvel para conseguir recursos e pagar dívida, ou ele pode tentar renegociar a dívida. Aí é um caso a caso, a gente precisa ver o fundo exatamente como foi tudo construído para ver as opções. Mas basicamente, a alavancagem é dívida. Se ela foi muito bem estruturada, então muito mais tranquilidade nessa operação. Se ela não foi tão bem estruturada ou aconteceram imprevistos no meio do caminho, aí é um grande ponto de atenção, porque o gestor pode ter que se desdobrar para conseguir resolver esse ponto. Quarto ponto, quarto risco, concentração de portfólio. A gente sempre fala, principalmente para quem está começando, comece pelos fundos grandes, comece pelos fundos bem diversificados, tanto em imóvel, como em região, como em inquilino, como até talvez em estratégia. Por quê? Porque a concentração, e a gente tem alguns fundos que têm menos imóveis ou uma estratégia muito focada, apesar de ter vários ativos, são todos na mesma estratégia ou no mesmo foco, e isso traz um risco. Porque se você tem algo tão focado, tão concentrado, se der algum problema, vai ser um grande problema, porque você está bem concentrado no problema. Então procure por fundos mais diversificados. A concentração é um risco, não só de fundos imobiliários, mas também de outros tipos de investimento e, talvez, até mais importante, da sua carteira. Então você consegue, na sua carteira, fazer essa diversificação. Então, se você fosse comprar um único fundo que é concentrado, então não só o fundo é concentrado, mas você também ficou concentrado nesse fundo concentrado. Agora, se você compra 16 fundos, um deles é concentrado, até aí tudo bem, porque se ele der problema, você tem mais outros 15 e você diversificou bem, o impacto acaba sendo bem menor. Então você, investidor,
consegue trabalhar para mitigar esse risco de concentração também. Mas de qualquer forma, dê preferência para os fundos já mais diversificados. Quinto ponto de risco de fundo imobiliário, o risco de crédito. E aqui eu quis separar um mais voltado para os fundos de papel, mas de uma certa forma a gente consegue colocar também isso no fundo de tijolo. O que é o risco de crédito? É o risco de você não receber, basicamente. Então você em um fundo de papel, investindo num fundo imobiliário que investe em CRIs, ele é um fundo imobiliário que investe em dívidas. Essas dívidas têm um devedor, ou vários devedores. E esses devedores vão pagando todo mês as parcelas dos empréstimos aí que eles fizeram. E você, na parte de cotista, vai recebendo esses juros no seu bolso. O que acontece se a economia piora? Se os juros sobem, se a inflação sobe, tudo isso dificulta lá para a ponta do devedor conseguir fazer os pagamentos. Então, se a economia piora e o devedor não consegue mais pagar, isso a gente pode chegar num cenário de default. A gente pode chegar num cenário onde não tem mais como pagar a dívida. A gente pode chegar num cenário de falência, de insolvência. Então pode chegar num cenário onde você não vai receber o dinheiro porque a pessoa, a empresa, quem está ali na ponta devedora não tem mais capacidade de pagar. Isso não é um cenário atual nos fundos imobiliários. A gente não tem casos recorrentes disso. Pontualmente, de vez em quando, pode acontecer alguma coisa, mas não é um cenário de fato que a gente encontra, pelo menos atualmente, nos fundos imobiliários. Então, o risco de crédito é importante. E como que você avalia se realmente você tem um alto risco de crédito ou se não, ou se a saúde financeira está bem saudável no portfólio do fundo? Você vai olhar algumas coisas. Setor, você olha, existem setores muito mais arriscados que outros, mas talvez é mais importante a taxa. Então, se você vê no portfólio IPCA mais 5%, mais 6%, hoje é uma taxa super tranquila. Mas você consegue encontrar também IPCA mais 12%, IPCA mais 13%. Já teve vezes que eu já vi IPCA mais 20%. Quando você vê um valor tão alto assim, pensa que tem alguém pagando esse valor, que está sendo corrigido por IPCA, ou seja, qualquer outro indexador, mais 20%, 15% que seja, e toda vez, todo mês a dívida vai sendo corrigida. E isso pesa no bolso do devedor. Então, quanto mais cara for a dívida, mais a chance de ter um problema de crédito. E se a ponta devedora ainda for uma empresa que não está tão bem das pernas, não tem uma saúde financeira tão boa, um risco de crédito baixo, então o risco de crédito para você pode acabar aumentando também. Então, boas empresas, grandes empresas que faturam muito bem, que têm lucro, bastante lucro, são empresas que têm um risco menor de crédito. Há outras empresas que vivem alavancadas, não estão gerando tanta receita ou tanto lucro como deveriam, essas já têm um risco maior de crédito. Isso pode refletir de alguma forma, em algum momento, em algum cenário para você cotista. Então, risco de crédito seria mais ou menos algo como a inadimplência que eu falei no começo. Só que o risco de crédito pode chegar num ponto que, de fato, você não vai receber. Aceita as perdas, você não vai receber. A inadimplência também pode chegar nesse cenário, mas a gente geralmente costuma ver alguma resolução antes disso. E no caso do risco de crédito em fundos de papel, tem as garantias também para não ter uma perda total. De qualquer forma, não queremos entrar em nenhum dos dois cenários, porque isso implica em menos rendimentos nos nossos bolsos, então fique bastante atento nesses riscos. E eu disse que tinha um bônus também, eu tenho um sexto risco, na verdade não seria bem um sexto risco aqui, mas sim um combo de riscos, então o nosso sexto risco é um combo de risco. Eu deixei aqui no link da descrição um relatório com mais vários riscos de fundos imobiliários, então se você quiser ficar por dentro do que pode tirar dinheiro do seu bolso, clica no link aqui, baixa de graça para você continuar descobrindo os riscos dos fundos imobiliários, para ajudar você a montar uma carteira muito mais saudável, muito mais segura do que você faria sem conhecer os riscos. Então já deixa o